pódio lá. E aí lá eu aprendi inglês. Então eu fiquei 4 meses lá. Voltei pro Brasil e aí minha professora falou, entra no Orkut. Aí ela tava explicando, né, que você pode se conectar com pessoas do mundo inteiro. Eu, gente, isso aí com certeza já tá nos Estados Unidos, porque tudo vem de lá. Eu achei que era forte nos Estados Unidos o Orkut. Aí entrei na comunidade de Toledo, Ohio, para ver se eu encontrava os meus amigos que eu fiz lá. Porque, de novo, não tinha internet. Eu falava com eles por e-mail, Sim. as pessoas que eu conhecia. Então, eu falei, no Orkut, vamos achar as pessoas. Tinha umas 30 pessoas, não nenhuma que eu vi na vida, mas deixei meu nome lá, né? Aí, um moço chamado Ricardo Kalina, brasileiro, me mandou... Coincidência, o meu sobrenome seu. Mandou uma mensagem pra mim, falou, oi, você é brasileira? Você mora aqui? Mora aqui em Toledo? Se você mora, a gente tem uma comunidade gigante brasileira aqui, se você precisar de ajuda, é só falar, não sei o quê. Daí eu respondi, eu falei, sério que tem brasileiro aí? Porque eu fiquei 4 meses lá, não conheci ninguém. Foi por isso que eu aprendi. Meus amigos eram tudo 100% americanos. Foi um cara que inclusive trabalhava na mesma empresa que ele, um cara assim, só que ele veio umas intenções já que não foi legal, Papinho. né? Daí eu, moço, não, né? Mas eu conheci ele, só que ele não falou dessa comunidade, assim, né? E ele, na verdade, ele tava lá só a trabalho de visita. O Ricardo, que hoje é meu marido, ele tava morando lá, trabalhando lá. Daí eu respondi, eu falei, putz, acabei de voltar daí, não moro mais aí, mas fiz intercâmbio. O que você fez? E ele já tinha feito high school, daí a gente ficou falando de intercâmbio, trocando ideia de vida, assim, se conhecendo. Eu falei, nossa, mas obrigada, né? Teria sido de ajuda no começo, mas beleza, enfim. Só que todo dia a gente ficou trocando e-mail. Mensagem no Orkut, o que você faz, não sei o quê. Aí virou pro MSN, lembra? Do MSN, a gente começou no chat do MSN. Você tem câmera? Ele tem, liga a câmera, conversa. Aí foi se interessando. Aí depois de um mês, ele falou, quero te conhecer pessoalmente. Aí ele veio pro Brasil. Ele tinha que vir ou veio pra te conhecer? Não, ele veio pra me conhecer. Só que a mãe dele mora em Sorocaba, então aproveitou pra ver a família também. Mas ele tirou pouco, tanto que ele ficou poucos dias, né? Se bem que os Estados Unidos não tem férias igual aqui, que é um mês, né? Não. Nossa, lá cada empresa determina quantos dias de férias. Você pode não ter. Tem empresa que fala, não tem férias. Caramba. Na empresa que ele trabalhava, e é uma empresa que tem aqui em Sorocaba, chama Dana, né? Dana Corporation, é de peças automotivas para caminhão, não sei o quê. E ele, o primeiro ano ele tinha 5 dias de férias, só que é 5 dias úteis, né? Então ele tinha 5 dias de férias. O ano seguinte, cada ano que ele trabalhava, ele ia ganhando 1 dia a mais de férias por ano. Imagina. Nossa. Então, pra você ter bastante dias, tem que trabalhar bastante anos. Que doideira. Mas ele conseguiu fazer uma mágica lá, ele veio e ficou uma semana, daí a gente se conheceu, a gente ficou, teve dates, né? Foi muito legal. Aí continuamos namorando, daí ele veio mais 2 vezes pro Brasil, e aí depois de 9 meses Aí eu fiz outro intercâmbio, eu fiz o mesmo... porque a gente ficou namorando. Sim. Aí, e agora? O que a gente faz? Namoro à distância, não sei o quê. E eu tava na faculdade, eu falei, eu posso fazer outro intercâmbio pra ficar aí de novo e pra gente se conhecer melhor. Daí eu fiz outro intercâmbio, daí fiquei lá 4 meses. De novo lá no mesmo... Aí liguei pro meu ex-chefe, né? Falei, você me contrata? Ele, pode vir, né? Também trabalhava aqui numa cabeça. Não, mas lá é muita rotatividade, restaurante, né? É fácil arrumar emprego assim. Mas eles eram um grupo muito legal de pessoas. E aí eu voltei, daí a gente decidiu casar, porque tava, vai namorar tempo? 9 meses. Tudo é 9 meses na sua vida? Gente, é verdade! Nossa! Caramba! Agora que eu pensei. Quanto tempo vai demorar esse podcast? 9 meses. Se deixar, olha aqui, vai longe, viu? Papo não falta. 9 meses de namoro, já vão casar. Mas foi mais porque assim, eu não queria juntar, não era... E nada contra, pelo amor de Deus, mas o meu esquema era... ou é ou não é? Né? Tipo, queria responsabilidade, principalmente se fosse outro país, né? Eu tava lá. Mas assim, quando eu fui pra lá, eu falei, e foi legal que era um lugar que eu tinha emprego. Eu sempre queria ter minha liberdade e meu escape. Minha mãe me deu o cartãozinho dela lá com crédito. Todo mundo tava com receio, porque, assim, apesar de ter conhecido ele pessoalmente e gostado muito, mas vai saber se é um louco, né? E ela sempre falou, tá aqui meu cartão, lembra, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito.
que você precisar, passa nesse cartão. Não dependa dele, não dependa pra nada. Você... E lá, como eu conhecia a gente, o pessoal do meu serviço, eu sabia que tinha pra onde correr, né? Qualquer coisa assim, era... Eu não tava sozinha. Então, resolvi arriscar. E essa é outra coisa que minha mãe me apoiou. Se minha mãe tivesse falado, não, você tá louca? Eu tenho certeza que eu não iria. A gente casou lá na corte, daí fez o casamento aqui depois. Tá. Aí minha mãe foi minha mãe. Quando a gente decidiu casar, né? Foi a primeira vez que minha mãe foi para os Estados Unidos. Aí foi minha mãe, meu pai, meu padrasto e minha sogra. Foram os 4 para lá na corte. Foi bem legal. Mas minha mãe me apoiou. Se ela falasse não, porque já tinha dúvida dentro de mim, assim, normal, né? Porque, claro, meu Deus. Né? E eu era muito... 22. Tá. E eu sempre fui muito responsável. Eu não sou muito de agir na emoção. Eu sempre pensei muito nas consequências. Então eu pensava, se desse ruim, quais seriam as consequências? Entendi. O que seria? E uma coisa, e eu não falo isso, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Porque meus pais se separaram, e eu venho de uma família cristã bem, bem tradicional. Mas meus pais se separaram, então a separação não era tão tabu pra mim. Entendi. Parecia que, porque minha mãe se separou, tinha essa permissão. Entendi. Dentro de mim, sabe? Aquelas coisas que a gente cria na nossa cabeça. Óbvio que eu não casei pra separar, mas eu iria arriscar. E minha mãe falou, Flávia, se não der certo, você tem saída, não é assim, não vai acabar a sua vida, né? Você é nova, não sei o quê. Mas ela sempre foi do tipo de... Você tem que tentar. E eu sempre fui, acredite ou não, apesar de eu ter feito intercâmbio, mas assim, meio com medinho. Mas mesmo com medinho, eu ia porque minha mãe dava esses empurrãozinhos em mim. E quando eu contei toda a história, o que você acha, não sei o que dela. Se você quer, de novo, é igual o vestido, isso que você quer muito, eu te apoio, então vai. Aí eu fui. E foi muito difícil no começo. Foi muito... a vida de casado assim, mudar totalmente. Totalmente. Ele já morava sozinho há 5 anos. Você foi morar com ele ou você foram para outro lugar? Não, daí a gente só mudou de apartamento uma maior porque ele era solteiro, não tinha quase nada. A gente pegou só com um quarto a mais. E aqui a minha família é muito grande. Minha mãe tem 4 irmãos, meu padrasto 6 irmãos e meu pai 12 irmãos. Então, quê? E eu, 12 irmãos? Você vê, né? Que o meu vestígio aí que tô tentando alcançar. Então, minha família sempre foi muito grande, muito barulho, muito movimento. Não tinha um dia de tranquilidade. Era sempre coisa acontecendo. Então, eu tava acostumada com barulho e movimento. Eu cheguei lá, né? Um homem sozinho lá. Aí eu ligava a TV, eu precisava de TV, eu precisava de movimento. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Ele, não, deu. Cara... Não foi isso que a gente conversou, sabe? Assim, você falava que gostava. Aí ele tinha foto, na época ele tinha um site dele, aí tinha foto dele jogando tênis, de bicicleta. O cara meteu eu quero jogar tênis, eu quero ir andar de bicicleta. E não, isso daí era só pra te conquistar, você acha? Aí vamos jogar tênis. Não, mas imagina, 22 anos, cheio de vida e tal. E eu tava passando por um processo difícil no trabalho, então, né, todo mundo tem dificuldade de trabalho, afeta a sua vida e tudo mais, assim, eu era do barulho, ele era do silêncio, eu acendo a luz, ele quer que mas não por gasto, ele gosta do escuro, e eu quero tudo aceso, aí eu, meu Deus do céu, mas aí bateu um desespero, fala, putz, e na hora mas você falava aquelas coisas que, e a gente foi indo, né, mas assim, ele no quesito assim, 100% respeito, eu tenho uma linha na minha vida, assim, que se passa eu tenho os standards, né, não sei como que é, eu tenho, standards, aquela que, ai, gente, não lembro como fala em português. Ajuda aí, gente. Não, é só porque tem palavras que é mais fácil. Mas são princípios. Isso. Aí passou dessa linha. Chupa, Paquito. Paquito é cheio de... Ele que acha as perguntas. Ele se acha as palavras, né? Não dá nem tempo de dar o Google ali.
E aquela linha não podia passar. Então, isso tinha bem claro, né? Então, apesar da gente estar tendo dificuldade, mas de isso é normal diferenças. também, é normal, exatamente. é. Eu sempre ouvi falar que... Uma coisa é namoro, outra coisa é quando você vai morar junto, né? Exatamente. Juntou as escovas, aí... E eu, minha né, mulher muito é a mesma coisa. Minha mulher aqui, quando a gente namorava, aí tava dormindo, falou, não, pode deixar a televisão ligada, pode assistir. Hoje em dia... Pelo amor de Deus. No celular, com a luz do celular, fala, desliga o celular, tô tentando dormir. Mas quando começa a falar, agora já estamos casados. Já tá garantido, nossa, né? se eu não corta um, encosto na perna dela, fala, nossa, suas unhas, parece garra aqui. Eu falei, gente, é isso mesmo. Muda. Então essas diferenças são de ajuste, surgiram. Né? E eu tava muito acostumada com gente, né? Então... Para como todo sempre, mundo que muda de país, sente uma solidão. Não tem, mesmo que você já vá casado, né? Imagino, né? Todo mundo que muda de país é muito punk. Mas aí o que eu fiz? Vamos trabalhar. Então, você me ocupou no a trabalho. Sua cabeça com... Nossa, Mas não era mais no Outback, era outro... Aí eu trabalhei no Outback, só que eu peguei poucos dias porque o Outback era trabalho à noite e ele trabalhava de dia. E a gente não tava se vendo. Daí ele falou, Flá, cara, como que a gente vai se relacionar se a gente não se vê? Eu, nossa, tem razão. Mas eu sempre queria o meu dinheiro. Então eu falei, parar de trabalhar não é uma opção. Então aí eu diminuía. Trabalhava 3 noites por semana. Daí eu comecei a pegar trabalho de babá. Aí eu achei uma escola... Olha lá, não queria ser professora. Arrumei uma escola Montessori lá, que a diretora só era brasileira e todo o resto era americano. Só que, como ela era brasileira, ela aceitou o meu diploma de magistério e deixou eu trabalhar lá. Na verdade, eu entrei como voluntária. Eu fui lá e falei, eu vi, né, a escola... Alguém falou dela pra mim e aí eu fui lá. Eu falei, posso ser só voluntária, porque durante o dia eu não faço nada, né? Eu trabalho à noite, meu marido tá fora. Então, eu queria ocupar a minha cabeça. Daí ela, claro, pode vir. Daí Vem eu fiquei aqui essa louca aqui que não quer ganhar nada e ficar cuidando de criança, né? Deve ser uma pessoa normal, bom, né? Legal. Não fazer pra cuidar de um monte de criança, né? Mas é impressionante. Não deu, juro, não deu uma semana, uma assistente saiu dela. Quer ser assistente? Eu quero. Aí fiquei com uma assistente. É aí que vem a oportunidade, né? Você tá preparada. E lá foi, pra mim... a semente sempre foi desde o primeiro dia que eu entrei de aula. Mas ali foi a base de tudo que eu tenho hoje. É mesmo? Por quê? Até me emociona. O meu canal. Por quê? Porque ali eu entendi uma educação diferente. Que eu nunca tinha visto antes. O que é diferente, por exemplo? Foi o respeito. E não que... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A escola Primeiro Passo era maravilhosa. E eu aprendi demais com as professoras. Mas existe uma forma tradicional de fazer as coisas. A escola que eu trabalhava, crianças de 3 anos, estava tudo em carteira. Mesinha e banquinho. Sentado em carteira como se estivesse na 3ª série. Sim. Sentado com apostila. Então vamos sentar e vamos fazer a página 4. Crianças de 3 anos. Nossa. E era o que se sabia, era o que a gente fazia. E aí lá eu vi um espaço que não tinha carteira nenhuma, não tinha. As crianças trabalhavam no chão, elas abriam um tapetinho, tinha um tapetinho enrolado, ela abria um tapetinho, aí, vou dar um lenço pra mim. Aí abria o tapetinho e colocava as atividades no tapetinho assim organizado. Tipo então, o que, assim? Que atividade? Vamos dizer, tem um material muito clássico, chama Pink Tower, que é a torre rosa, que é do maior para o menor. Daí eles colocavam no tapete a torre, daí ia tirando e montando, e tudo dentro daquele limite. Daí eles acabavam a atividade, pegava, colocava de volta na prateleira, enrolava o tapetinho, daí eu... What? Tipo, o que é isso? Porque a gente sentia que era assim, era tudo... todo mundo em grupo. Na forma tradicional, todo mundo vai fazer a mesma coisa junto. Gente, agora é hora de todo mundo fazer a massinha. Todo mundo fazer a massinha no grupo. Agora, todo mundo vai abrir a página 10 e vai pintar o elefante de cor de rosa. Sabe, assim? E tudo bem, era o que era. A gente tinha um amor pelas crianças, mas não tinha esse conhecimento da individualidade da criança, da forma de aprender. E
eu acho que a gente estava subestimando a capacidade da criança, falando para ela pintar um elefante rosa dentro da linha. Exato. Entendeu? E não que isso não é importante para coordenação motora, beleza. Mas ali eu vi muito mais. Eu vi um senso de comunidade das crianças. Eles lanchavam, tinha uma pia do tamanho deles, eles lavavam a loucinha deles. Eles tinham a vassourinha, sujava o chão, e, óbvio, limpava do jeito deles. A gente lavava e limpava tudo mas depois de novo. Senso de responsabilidade, exato. Né? Um ajudando o outro. Colocar roupa. Eles colocavam a jaqueta no chão de ponta cabeça, enfiava a mãozinha assim e virava sozinho. Coisa que aqui no Brasil, naquela época, hoje mudou muito. Existia muito essa coisa de servir a criança, dar comida na boca da criança. E isso não tem nada demais, é um carinho, mas você está podando a criança de aprender nos anos principais da vida dela, de dar essa oportunidade dela fazer por ela mesma, que é o que a Maria Montessori fala, que a Maria Montessori foi a primeira médica italiana na época e ela desenvolveu um método de educação para crianças atípicas, com algum tipo de deficiência. E deu tão certo que daí ela começou a aplicar com todas as crianças, e ela chamava o espaço a Casa del Bambini, né? A Casa do Bambino, e era uma casa mesmo, onde os pais precisavam trabalhar, né? E deixavam as crianças lá, e elas... Era como se fosse a mini casinha das crianças, e ela desenvolveu métodos. Eu nunca fiz o curso de Montessori, nunca fui treinada, né, em Montessori, mas eu tive muitas experiências nas escolas. E ali, aí a professora falava assim, ficava falando baixo, e as crianças falavam mais baixo ainda para ouvir ela. Aqui era de, gente, todo mundo, vamos lá, vamos fazer fila. Então essas diferenças Enzo, desce de cima da mesa. Valentina, tira o dedo do nariz. Mas, uma coisa, eu tenho que dar crédito também para a professora, porque só o método, eu já vi escolas Montessori que não tem nada de Montessori, então não é o nome, não é o título, é você saber mesmo do que você está fazendo, é você ter esse olhar e respeito pela criança. Aí ali, sabe aquela coisa que começa, você vê o mundo assim, aí começa a falar, meu Deus, o que é isso? Então eu tinha um prazer, mas um prazer de trabalhar lá, só que trabalhava meio período, trabalhava à noite, no Outback. Uma amiga minha era corretora. Era legal também? Ou não? Não é? Era $8 por hora. Era muito por pouco. Hora, né? Tudo por hora. E não, as férias, é só se as crianças entraram de férias, né? Aí uma amiga minha era corretora. Aí ela, de domingo eu tenho 3 open house, né, que eles chamam, eles deixam as casas abertas para as pessoas visitarem, dela, puxa, eu tenho 3 casas para fazer ao mesmo tempo, você pode ficar sentada numa casa lá? Eu posso, tudo que falavam para mim, quer fazer, eu faço. Essa mesma amiga também, igual louca, Soraya é o nome dela, ela trabalhava num outro restaurante de árabe e ela fazia catering, que é festa à noite na casa das pessoas. Ela, estamos precisando de uma pessoa para tal festa. Bora, vamos. E na época não tinha GPS, nada, eu me perdi à noite, era horrível. É tão escuro os Estados Unidos, né? As ruas à noite. Era pavor. Eu ligava pro Ricardo, eu tô perdida, me ajuda. Aí ele entrava no mapa, no Google. Ok, que rua é que você tá? Eu não sei dele. Como que eu vou te ajudar se você não sabe onde é que você tá? Enfim, era... A diferença é que você não é assaltada. Isso é verdade, isso é verdade. Mas ainda eu tinha, como eu era recém-chegada, ainda tinha aquele medinho, medo, né? Mas assim, eu trabalhei, de novo, eu me enfiei no trabalho. Aí eu pegava babá, então, mas eu trabalhava de tudo. Aí eu fui esgotando, né? Daí eu falei, não. Aí o Ricardo, Flávio, de novo, eu não te vejo, né? Seria legal te ver de vez em quando. Aí eu saí do restaurante, porque o restaurante é muito puxado. Só que o restaurante era o que mais dava dinheiro. Olha que triste. É mesmo? Por causa de gorjeta ou por causa do salário? Por causa de gorjeta. O salário era 2,5 por hora. O salário é irrisório. Tanto que até hoje... Por isso que eu gosto, assim, eu trabalhei de tantas coisas, eu tenho um respeito, já trabalhei no Target, na loja, né? Aí quando alguém vai para os Estados Unidos e brasileiro, e eu entendo, é cultural, falar, mas 20% de gorjeta, aí eu, gente, esse é o salário da pessoa, se vira. Sabe, né, que é isso que paga. E eu dou, mesmo se a pessoa não é boa, eu dou independente do serviço da pessoa, porque, sei lá, vai que ela tá num dia mal, mas eu sei, e é muito puxado. Não é difícil, não é um serviço difícil, mas ele é muito pesado. Então, esse foi o primeiro que eu abri mão, e aí eu consegui trabalhar período integral na escola.
E aí lá, nossa, eu aprendi tanto, mas eu aprendi tanto. E eu tinha um pavor, eu tinha medo. Eu me emociono, assim, não sei de onde vinha a força, sabe? Mas porque eu tava sozinha lá. Aí falava inglês, mas com sotaque, meio com, né? Eu não era formada em pedagogia, então mas o magistério eu tinha um orgulho, mas eu tinha muita paixão. Mas eu tinha medo de alguém me questionar. Mas assim, se eu falasse alguma coisa errada em inglês, tipo, putz, eu tô pagando uma escola Montessori, a professora mal sabe falar inglês, sabe assim? Mas isso era crença limitante na minha cabeça. Os pais me amavam, não tô me achando nada, mas é porque eu tinha um carinho muito grande pelas crianças. Eu tratava eles, tipo, como os meus, não como meu filho, mas assim, como gostaria que alguém tratasse os meus filhos. Então eu tinha muito amor e foi um momento maravilhoso.